Oi meninas, a paz do Senhor. Vamos começar mais uma escola para líderes do curso básico para professores iniciantes do Ministério Infantil. Eu me chamo Nina Freitas, estou muito feliz com essa oportunidade e hoje é a nossa segunda aula. Vamos falar sobre como levar uma criança a Cristo, certo? E vamos falar também, meninas, do plano da salvação, que é algo muito especial. Você sabe a mensagem do plano da salvação? Você conhece esses símbolos? Eu vou explicar cada um, o que cada um significa. E é muito importante que cada símbolo desse você tenha versículos para fundamentar aquilo que você está ensinando para as suas crianças. Então, meninas, esse símbolo aí, ele representa Deus. Por que será que Deus é um círculo? Olha só, o círculo não tem início e nem fim. Por isso que ele representa Deus, porque o nosso Deus ele é infinito, né? Ele existiu sempre, né? Deus é o criador de todas as coisas. Ninguém o criou. Ele é eterno. Ele sempre existiu. Ele criou você e ele ama você. Sabe o que diz, meninas, lá em Jeremias 31:3? É muito importante, viu? Que você saiba o que diz lá. Diz assim, ó: com amor eterno eu te amei e por isso com benignidade te atraí. Então, meninas, aqui eu deixei um resumo, tá? Um esboçozinho para você, especial para você. Que quando você for falar, né, do plano da salvação, vou fazer aqui uma suposição, né? Você está com um livro sem palavras e aí você vai abrir a primeira página, né? Que você vai falar de Deus, né? E aí o que você vai dizer? A primeira coisa que você tem que dizer é que Deus ele é o Criador. Ele criou todas as coisas e que Deus ele é amor. Ele nos ama. Olha só, e para provar esse amor, você tem que citar alguns versículos. Lá em João 3:16a diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Olha só, meninas. E lá em Jeremias 31:3 diz: com amor eterno eu te amei, com isso, por isso, com benignidade te atraí. Então, meninas, esse Deus ele nos ama de verdade, não é verdade? E nessa página aqui você vai continuar falando do lugar onde Deus mora. Deus mora lá no céu. E você sabia, crianças, que lá no céu existem ruas de ouro? Sim, lá no céu existem ruas de ouro. E a Bíblia diz que lá no céu existe uma praça, seus bancos, olha, são tudo de ouro. E lá é tudo transparente como vidro. Olha só, crianças. E é lá no céu que o nosso Deus está. E a Bíblia diz que Deus ele é santo. Olha só, se Deus é santo, então o céu é santo. Sabe, meninas? Aí neste momento você tem que dizer a frase de ligação. Mas existe uma coisa que nos impede de entrar no céu. O que será que nos impede de entrar lá no céu? Olha só. Aí você vai falar da página escura, né? Você vai falar do pecado. E aí, meninas, a primeira coisa que você vai dizer é a definição do pecado. E o que é o pecado? Pecado é tudo o que a gente pensa, o que a gente fala e o que a gente faz que desagrada ao nosso Deus. Olha só, meninas, eu tenho aqui para vocês, ó, um esboço resumido. Essa página aqui, ela representa, né,
o pecado, o problema, né? A necessidade que nós temos, né? De tirar o pecado na nossa vida. Então, meninas, vocês precisam falar de 4 pontos. Então, você já falou aqui, né? Que existe uma coisa que nos impede, né? De entrar no céu. E aí você já começa aqui, ó, dando a definição do pecado, que é tudo aquilo que a gente pensa, fala e faz. E em seguida você vai dizer para suas crianças, e o que é pecado? Você já sabe o que é pecado? Agora me dê exemplos de pecado. E aí deixa a criança dizer, né? Que é mentir, palavrão, roubar. Então, elas vão te ajudar a falar os exemplos de pecado. E depois você vai falar que todos nós somos nascidos em pecado. E onde é que está escrito isso? Olha só, lá em Salmos 51:5 diz assim, ó, sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. Olha, desde quando você estava na barriga da sua mãe, que você nasceu, aí você já nasceu com um pecado. Sabe por quê? Porque esse pecado, ele foi gerado há muito tempo atrás, né? Quando Adão e Eva, eles desobedeceram. Aí o pecado deles dois passou para o mundo. Então, por isso que todas as crianças, quando nascem, elas já têm uma inclinação para fazer as coisas erradas. Não é verdade? Perceba que uma criança pequena, ela é pequenininha, mas ela já começa com tanta facilidade a bater no coleguinha, a falar coisa feia, a fazer coisa errada, sem ninguém ensinar. E por que ela aprende? Né? Porque ela já tem essa inclinação, é a natureza humana. Sabe, crianças? Lá em Romanos 3:23, também diz que, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso quer dizer que a gente está afastado. E quando a gente peca, a Bíblia diz lá em Romanos 6:23, pois o salário do pecado é a morte. O que isso quer dizer? Eu vou morrer? Quando nós pecamos, fazemos coisas erradas, tudo tem uma recompensa. E a recompensa do pecado é a morte. E que morte é essa? É ficar separado para sempre de Deus. Aí, meninas, vocês vão dizer a ligação, a frase de ligação dessa página para a outra. Mas Deus tem um plano maravilhoso para você. E vou falar de novo. Mas Deus tem um plano maravilhoso para que você e eu não sejamos castigados pelos nossos pecados. Sabe o que é, meninas? Olha só, agora você vai passar da página preta para a página vermelha, aonde você vai falar de Jesus, do seu sangue derramado, do seu sofrimento. E como é que você começa? Olha só, a primeira coisa que você tem que falar é que esta corzinha vermelha aqui, ela vai falar de Jesus. E quem é Jesus? É o Filho de Deus. Sabia, crianças, que ele nasceu, cresceu e viveu como um de nós? Ele é santo, fez o bem a todos, mas ele se entregou de boa vontade para sofrer o castigo da cruz. Olha só, o nosso pecado estava sobre Jesus e ele derramou o seu sangue, morreu e foi sepultado e voltou a viver. Então, meninas, aí é um resumo, certo? Mas deixa eu falar mais bem explicadinho, né? Essa página vermelha, ela representa a solução, o caminho, né?
Mas quando você vai contar para a criança, você vai falar que essa cor aqui, ela representa o sangue de Jesus, né? E aí como é que você começa? Você vai começar dizendo que Jesus é o Filho perfeito de Deus, né? Que ele recebeu o nosso castigo. Olha só, crianças, Jesus nunca pecou, mas ele foi colocado numa cruz como um pecador. Sabe por quê? Porque Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu único filho unigênito para morrer por nós. Jesus veio aqui à terra, mas as pessoas não acreditaram que Jesus era o Filho de Deus. Então, por isso que Jesus derramou o seu sangue na cruz. Lá em Hebreus 9:22, você vai dizer assim: e sem derramamento de sangue não há perdão. Olha só, crianças, o que isso quer dizer? Que Jesus teve que derramar o seu sangue, morrer por nós, para que o perdão fosse oferecido a cada um de nós. Então, por causa que Jesus morreu, derramou o seu sangue, aí a gente hoje tem a salvação. Hoje a gente tem o direito, né, de morar lá no céu. Através de quem? De Jesus. E a Bíblia diz que ele morreu e ressuscitou. Vamos ver? Lá em 1 Coríntios 15, 3 e 4, diz o quê? Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Então, crianças, Cristo agora ele está no céu. Agora você vai dizer a frase de ligação dessa página para a outra. Agora, por causa do que o Senhor Jesus fez por você, os seus pecados podem ser perdoados. Olha só, essa página aqui é a página branca. O que será que ela representa? Ela representa uma vida nova com Cristo, sabe, crianças? E é nessa página aqui, meninas, que vocês têm que fazer o convite. E o convite, ele começa pelo versículo. Você vai dizer João 1,12, que diz o quê? Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem em seu nome. Então, crianças, existe aqui uma condição e uma promessa. A condição é os que crerem. Você crê que Jesus morreu naquela cruz, derramou o seu sangue por você? Então, se você crê, você também pode o receber. Você quer receber o Senhor Jesus agora, neste momento? Convidar ele para entrar e morar no seu coração? Olha só, para isso as crianças, elas têm que reconhecer, né, que são pecadores. E aí você vai complementar. Olha, criança, todos nós pecamos, né? A gente já viu em Romanos 3:23, né? Nós somos pecadores, né? Mas temos que reconhecer que Cristo sofreu o castigo de Deus em seu lugar, né? Em nosso lugar. E aí eu pergunto, você acredita em Jesus dessa maneira? Você quer ter a vida eterna agora mesmo? E aí você faz o convite para a criança. Você quer receber o Senhor Jesus no seu coração para você ter essa vida nova e ter os seus pecados perdoados? Aí a criança vai dizer que sim, né? Se a criança dizer que sim, aí você vai fazer uma oração, certo? E essa oração tem que ser assim: querido Deus, a criança repete, e eterno Pai, eu reconheço que sou pecador, né? Que fiz coisas feias, erradas, mas agora eu creio que o Senhor Jesus morreu naquela cruz para me salvar
E agora eu convido o Senhor para entrar e morar no meu coração. Então essa oração tem que ter 3 coisas. Eu reconheço que sou pecador, eu creio que o Senhor Jesus morreu por mim para me salvar, e agora eu recebo o Senhor Jesus para entrar e morar no meu coração. E agora, crianças, que você já aceitou o Senhor Jesus, olha, o seu coração agora está limpinho, perdoado. E sabe, crianças, agora que você já tem o Senhor Jesus, você sabe o que acabou de fazer agora? Isso aqui já é a parte do aconselhamento. Aqui você precisa ter a certeza que a criança entendeu o que foi que ela fez. Você sabe o que você acabou de fazer agora? A criança vai dizer, sim, eu aceitei o Senhor Jesus. Com quem você falou? Com Jesus. O que você pediu a Ele? Para entrar no meu coração. Como você sabe que Jesus vai entrar e morar no seu coração? Olha só, aí você vai dizer Hebreus 13:5, que diz assim: nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Então, crianças, uma vez que o Senhor Jesus entra no nosso coração, Ele cuida de nós para sempre. E a Bíblia diz que Ele jamais Ele vai nos deixar. E vamos ficar seguro. Olha só, coloca assim o dedinho assim, ó, e fecha as mãozinhas. Você não tá, esse dedinho aqui ele não tá seguro, ele não tá escondido. Tem como você tirar esse dedinho daqui das suas mãos? Não tem, né? Então assim é você nas mãos de Deus. Você está guardado, você está seguro. E aí, meninas, vocês têm que dizer a frase de ligação. A frase de ligação é assim: quando você se torna filho de Deus, Ele quer que você o conheça melhor. E como é que nós vamos conhecer melhor? Aí você vai mostrar a página verde. E agora, meninas, vamos falar da página verde. A página verde é representada por uma árvore. Por que será, hein, meninas? Olha só, porque vamos falar do crescimento espiritual. E aí você pode estar iniciando falando um pouco, né, de como a árvore cresce. E aí você pergunta, você sabe como a planta cresce? Ela precisa de água, de luz, de adubo para crescer. Assim como a planta precisa de tudo isso para crescer, você também precisa de algumas coisas para crescer nesta nova vida que você acabou de receber com o Senhor Jesus. E aí, meninas, nesse momento você vai falar sobre o crescimento em Cristo. Através de quê? Você vai dizer para a criança que para ela crescer no caminho do Senhor, ela precisa orar, ler a Bíblia, testemunhar e ir à igreja. E aí você complementa com um versículo. Olha o que diz lá em 2 Pedro 3:18a. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pronto, quando você terminar de dizer esse versículo, você vai perguntar para sua criança: e agora que você já recebeu o Senhor Jesus, já sabe que precisa crescer no caminho de Deus, será que você, criança, não vai voltar a pecar? Sim, com certeza. Todos nós somos pecadores. Mas sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz lá em João 1:9, diz assim, ó: se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o que isso quer dizer, criança?
que mesmo que antes você pecava, mas você não falava com Deus, você não sabia que orar. Agora, se você pecar, você vai se arrepender e vai confessar os seus pecados a Deus, e Ele é fiel e justo para te perdoar. Amém, meninas? Então, meninas, aí foi uma demonstração, né, de como aplicar o plano da salvação. É claro que cada uma tem sua maneira, né, de falar do plano de Deus, mas é preciso que vocês citem esses versículos, tá, meninas? E vocês arrumem uma maneira, façam o seu texto bem direitinho, para quando você estiver falando do plano da salvação nas suas aulas, você esteja sempre falando do símbolo, falando da cor e falando também o versículo da palavra de Deus para fundamentar aquilo que você está falando, tá certo? E agora eu vou falar um pouquinho sobre o discipulado. Depois que uma criança ela aceita Cristo, é importante que você faça o aconselhamento. Esse aconselhamento, meninas, pode ser feito, por exemplo, se você está num culto, né? As crianças aceitaram a Cristo, terminou a história. Aí elas vão lá para frente. Você vai fazer aquela oração que eu te ensinei. Eu reconheço que sou pecador, mas agora eu creio que o Senhor Jesus morreu por mim e agora eu recebo, eu convido o Senhor Jesus para entrar no meu coração. E depois você pede para sua coordenadora ou seu pastor fazer uma oração abençoando a vida daquelas meninas. E logo em seguida, envia aquelas meninas para o Ministério Infantil, aquelas crianças, e aí lá vai ser feito o aconselhamento. E aqui eu estou dando uma sugestão do que você pode falar, né? Porque elas já ouviram a palavra de Deus, elas aceitaram a Jesus. Lembra daquelas perguntinhas que a gente falou? Eu vou voltar aqui só para a gente relembrar as perguntas do aconselhamento. Olha aqui, você sabe o que acabou de fazer agora? O que foi que você fez lá na igreja? E aí as crianças vão dizer, né? Que recebeu o Senhor Jesus. Aí você vai dizer assim, e com quem você falou naquela hora? Aí ela vai responder, eu falei com Jesus. E o que foi que você pediu para ele entrar e fazer morada, né? Para ele entrar no meu coração. E como é que você sabe disso? Que ele vai entrar e morar no seu coração. Porque a palavra diz lá em Hebreus 13:5, diz o que, meninas? O Senhor Jesus, ele nunca o deixará e nunca abandonará. Então, quando a criança recebe o Senhor Jesus, o nome dela é escrito lá no céu. É importante que você diga isso para ela, que o nome dela foi escrito lá no céu. E no aconselhamento você vai dizer que a criança só recebe Jesus uma vez. Se a criança, muitas vezes a gente vê as crianças aceitando uma, duas vezes, é porque não teve aconselhamento, é porque a professora não orientou. Só, olha, você não precisa mais aceitar Jesus novamente. Você já aceitou. O Senhor Jesus já entrou no seu coração e já faz morada, tá certo? Agora você precisa saber de algumas coisinhas, olha só, que Deus quer que você faça. Olha só, crianças, Deus quer que você preste culto a Ele na igreja. Olha só. Então, nesse momento, você vai dizer os horários, você vai falar da escola bíblica, se tem ensaio, você vai falar da programação do departamento infantil. Deus quer que você, olha só, fale de Jesus para outras pessoas, para outros amigos, né? Deus quer também que você leia a Bíblia.
É importante você ler a Bíblia para você poder crescer. E Deus quer que você converse com Ele. Olha só, conversar com Ele. Como é que a gente conversa? Orando. Orar é conversar com Deus. Sabe, crianças? Olha só. E Deus, Ele está preparando um lugar celestial para você. Um lugar muito lindo. Olha, Jesus foi preparar esse lugar. E outra coisa, ó, Ele quer lhe dar total segurança. Ele cuida de você agora e sempre. Olha só, Ele lhe deu o direito de ser chamado filho de Deus. Então agora você pertence à família de Deus. Olha só, Ele morreu numa cruz, derramou o seu sangue para perdoar o seu pecado. E agora o seu coraçãozinho está limpinho. E Deus quer que você continue seguindo no caminho de Cristo, firme. Então, gente, esses cartazes aqui, ó, é muito importante que você faça essa recapitulação lá no Ministério Infantil. E é interessante que você dê um folheto para suas crianças, que você prepare alguma coisa. Esse folheto aqui é da APEC, tá? Ele é muito legal, olha, é todo colorido e ele recapitula tudo que você falou. Então, você pode estar falando isso aqui também para a criança e a criança levar isso aqui para casa, certo, meninas? Então, agora eu vou mostrar um pouquinho também do que você pode usar lá dentro na sala. Olha, essa mãozinha aqui, ó, por exemplo. É o método dos dedos, né? Com a sua mão, você pode estar evangelizando a sua criança, né? Existem várias maneiras para você evangelizar suas crianças, né? Você pode estar evangelizando com a luva. Olha só essa luva aqui, ó, né? Aqui são os mesmos pontos aplicados, né? Você vai falar aqui de Deus, onde Ele mora, vai falar do pecado, vai falar de Jesus, do seu sofrimento na cruz. Aqui você vai falar da apropriação para a criança aceitar o presente da salvação. E aqui você vai falar do crescimento, né? Agora que você já é salvo, você precisa crescer. E crescer em quê? Na palavra de Deus. É uma maneira de você também evangelizar, né? Existe também esse recurso aqui, ó, muito simples, tá? Que você vai falando. Primeiro você fala de Deus e depois você vai dizer que existe uma coisa que nos separa de Deus, que é o pecado. E vai falar tudo aquilo que a gente falou, né? Que eu mostrei aí. Depois você vai falar de Jesus, que Ele morreu na cruz. E você vai fazer o apelo, vai falar, né? Da página do coraçãozinho limpo, né? E aí você faz o apelo para a criança. Então, isso aqui é outro método para também evangelizar as crianças, né? Eu tenho aqui outro modelo de livro sem palavra, né? Esse aqui é uma partezinha de EVA dentro, né? O outro que eu estava manuseando é mais simples. E esse aqui, ó, tem as imagens em 3D, certo? Outro visual também muito interessante é esse aqui da PEC, tá? Aonde ele tem as imagens e tem a partezinha, ó, é um cartão para evangelismo pessoal. E aqui tá falando que Deus te ama, então aqui tem dizendo o que é que você tem que dizer, né? Olha só, para criança, ó, Cristo morreu por você, Deus está pronto a te perdoar, Cristo está vivo, receba Cristo como Salvador e Senhor, tenha uma vida em Cristo, nova, né, em Cristo, Cristo nunca te deixará.
Converse sempre com Deus. Descubra a vontade de Deus para a sua vida e fale do plano de Deus aos outros. Então, também aqui são cartões evangelísticos. Outra maneira também de você estar evangelizando, né? E o livro Sem Palavra, né? Existe o tradicional, que é aquele pequenininho, ó, que é feito, né, de cartolina, pequenininho, que você pode estar presenteando também as suas crianças, né, com esse cartãozinho, com esse livrinho sem palavra, que eu vou estar deixando aí um vídeo, né, contando a história do livro Sem Palavra. Outra coisa também muito legal para recapitular, gente, é a roleta, né, do plano da salvação, aonde você vai girar e ela vai parar, né? Você vai fechar os olhos e ela vai parar em algum lugar. Quando era parar, aí você abre os olhos e aí a criança vai ter que responder uma pergunta referente à cor amarela. O que que a cor amarela representa? O que quer dizer a corzinha amarela? Quem é que mora lá no céu? O que tem lá no céu? Você vai fazer alguma perguntinha a respeito da cor amarela, certo? Outra coisa muito legal que eu mostrei também, ó, a bolsinha, né, do plano da salvação, que você pode estar confeccionando para entregar, né, no discipulado para as suas crianças. Vamos falar um pouquinho agora desse discipulado. Gente, o discipulado, eu indico 2 revistas. Essa revista aqui, que eu vou deixar o PDF para vocês, tá? É uma revista com 5 lições, onde você pode estar imprimindo e você mesmo está fazendo essa revista. E tem essa revista aqui, que é dos investigadores da Bíblia. Essa daqui é uma revista que tem mais assunto. Elas são 12 lições. Então, é um discipulado mais completo. Esse daqui só são 5 lições. É uma coisa mais rápida. Então, você pode estar marcando com a criança, né, para fazer isso aqui em particular ou em grupo, para que você firme a criança, né? A criança que acabou de aceitar Jesus. Ela precisa saber desse conteúdo que tem aqui dentro. Então, meninas, é isso, né? Eu tenho muitos outros aqui, acessórios, né? Inclusive, eu tenho um aqui que eu vou pegar para vocês. Tá aqui pertinho. Olha só, para os pequenininhos, né? Ó, que você pode estar manuseando, né? Que é a florzinha. Olha que lindo. Aí você vai contando a história, né? E vai passando as cores. Ó, quando termina, a florzinha, ela tá assim, montadinha, né? Lindo, gente. Isso aqui para os pequenininhos, ai, é lindo. Então, para que o evangelismo ele seja mais criativo, né? Você tem que ser dinâmica, né? Você tem que estar sempre elaborando algo novo para levar para a sala. Por quê? Porque o plano da salvação você vai falar toda semana, toda aula, você vai estar sempre recapitulando para que a criança aprenda esses pontos, aprenda esses versículos e elas cresçam realmente sabendo do plano da salvação, para que elas venham também evangelizar. Certo, meninas? Então, é isso aí. A nossa aula terminou, tá bom? E aí eu deixo a sugestão de vocês usar essa revista, né? O que Jesus deseja que você faça. Ou você está fazendo o clube de discipulado, que é algo assim mais aprofundado e mais tempo, que é o discipulado, né, com os investigadores da Bíblia.
E aí você pode estar confeccionando uma bolsa, tá colocando a revistinha, né? A revistinha dos investigadores, um caderno, o lapisinho. E isso a criança vai ficar assim apaixonada, né? Porque ela já recebe, ela chega e já recebe esse material, então ela fica muito feliz. Olha só, gente. E se você tem alguma pergunta, né, sobre esse assunto, alguma coisa que você não entendeu, que não ficou claro, me chama no privado, tá? Ou deixa um recadinho aqui no Facebook, tá bom, meninas? Que eu vou estar respondendo aqui para vocês, tá bom? Um beijo, tchau!